Fala galera, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Mais um episódio fantástico do ManzaCast. Gratidão aí galera, os nossos telespectadores. Agora aprendi essa palavra, não paro mais de falar. É complicada, né? Dá aquela até cosquinha na língua, né? Nosso canal é dedicado a falar de arquitetura, construção, engenharia, trazer lojistas, todo mundo ligado ao setor. Agradecer também os nossos patrocinadores, Estilo Movelaria, Obratec Projetos e Polo Vale Decor, nosso grupo maravilhoso de network na área da arquitetura e construção. Beleza? Também, quem quiser gravar um podcast, fazer uma produção, pode entrar em contato aqui com a gente, que a gente aluga o nosso estúdio. Foi construído com muito carinho, estúdio lindo no Jardim Aquários, em São José dos Campos. Quem quiser conhecer também pode entrar em contato aí, tá bom? Aí a gente aluga o estúdio aqui e aí a gente vai produzir o podcast para você. Beleza? Estamos aqui com uma convidada queridíssima. Na verdade eu já conhecia, mas não lembrava, né? E agora a gente se reencontrou. Paloma Potomati. Quase que erro, hein? Fala, Paloma. Beleza? Tudo bom? Tudo Como bem, vai? Lúcio? Bem, graças a Deus. Tudo jóia. A Paloma trabalha com projetos de... Ela é arquiteta, né? Aqui em São José dos Campos, né? Sim. Você tem um escritório aqui? Sim. E ela faz muito projetos de interiores, né? Também faz arquitetura ou está mais focada no interiores Mais atualmente? focada. Faço também arquitetura, né? Mas o foco do escritório hoje é mais interiores. Show de bola. Então, vamos lá, hein? Conhecer um pouco da Paloma. Quem é a Paloma? Conta pra gente aí. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui participando desse projeto bacana. A Paloma, eu sou baiana, né? Moro em São José desde 2008. Tenho 2 filhos, né? Sou casada, tenho 2 filhos. Mas já perdeu o sotaque, hein? Às vezes não, né? Não tô percebendo, não percebi. Eu moro aqui há 14 anos, né? Sim. 14 anos e aqui construí, né, o restinho, o pedaço da minha história, né? Sim. Veio com a família inteira pra cá? Meu irmão morava aqui. Atualmente, Entendi. né? Aí você estava lá com a família, eu falei, não, vou para lá, vou Isso, mudar minha vida, vou fazer outra coisa. isso. A cidade que eu morava na Bahia, Mairi, é uma cidade bem pequena. Mairi? Mairi. Nunca ouvi falar. Mairi, ela é bem pequena, Imagino. interior da Bahia. Uns 300, quase 400 quilômetros de Salvador. Então, ela é mais... Nossa, e é bem longe de Salvador É ainda. longe, longe. Não é cidade litoral. E lá eu não tinha, assim, né? A gente não tinha tanta oportunidade de estudo, Imagino. né? Empresas, enfim. E eu tive 2 oportunidades, né? Ou ir para Dias d'Ávila, que é do lado de Camaçari, Salvador, ou vir para São José. O meu irmão morava aqui e a minha irmã morava em Dias d'Ávila. E acabei optando em vir para São José, né, em busca de crescimento profissional, né, amadurecer também. Você era adolescente nessa época? Sim, tinha 22 anos. Mais ou menos, né? Um pouquinho mais que já tinha ali uma idade, eu tinha concluído, trabalhava lá. E eu vim em busca de crescimento mesmo, né? E vim para Legal. São José. Aí veio morar com o irmão aqui em São José. Isso. E aí chegou aqui. Cheguei aqui, se eu te contar, na verdade eu vim aqui para montar um salão de beleza. O meu irmão me convidou, eu tinha feito um curso lá, né, rápido. E daí ele me chamou, fiquei nem uma semana no salão que ele iria, né, comprar para a gente administrar, eu e a minha cunhada. Não me identifiquei, nem eu, nem ela. Sim. E daí fomos colocar currículos e mudei totalmente o ramo. No dia seguinte a gente já tinha entrevista marcada e fui trabalhar na loja de móveis no centro. Columbus, né? Nem existe mais. E daí minha trajetória mudou totalmente do objetivo inicial. Sim. E aí você foi trabalhar na loja de móveis, ainda você não tinha identificado essa área da arquitetura, não tinha nem ideia. Não, ainda não. Da loja de móveis eu era vendedora.
Eu fui para promotora de vendas na Sempre Toshiba. Sim. Fiquei um período aí viajando, representando a marca. Depois eu fui trabalhar na loja de veículos, né, na Veibras. Passei ali uns 2 anos. Uhum. E da Com Veibras... vendas também. Com vendas também. Da Veibras foi onde eu comecei a fazer o curso de edificações. Eu Legal. não tinha condição de já fazer, né, uma faculdade inicialmente. Então, eu fiz o curso de edificações, que era uma oportunidade, fiz o vestibulinho, escolhi edificações justamente por ter, dentre os cursos, era o que eu mais me identificava e já visando, né, a arquitetura que Sim. eu tinha vontade de fazer, mas no meu ponto de vista não era acessível, né, na época, né, nem sabia se eu ia ter condições de fazer um curso desse tipo. Então, eu fiz o curso de edificações Na onde? no CEPAS. CEPAS, aqui em São José dos Aqui em Campos, São né? José dos Campos. Ali no parque ali? Satélite, né? Os Ali, CEPAS eram satélite. Ah, não, é que era nas satélite. escolas, né? Ali fica Entendi. ali próximo a Andrômeda ali, né? Uma rua paralela. Sei. Então, lá foi onde abriu portas, né? Para a vida e eu cheguei à arquitetura. Então, foi uma Sim. oportunidade bem bacana. Porque depois que eu saí da... Quando eu estava na Veibras, eu percebi que eu tinha, Acho que é né? legal comentar também que o CEPAS, ele aqui em São José, ele forma muitas pessoas, Muitas. né? Muitas adolescentes ali que não tem condição de pagar um curso técnico. Sim, E a pessoa fazendo um curso técnico, ela entra para o mercado de trabalho. verdade. E isso muda muito a vida dessas pessoas que passaram por esse tipo de, né, de escola, de curso técnico. Sim. Para você foi assim também? Foi exatamente assim, né? Eu saí da Veibras, Imagino, não sei se você tem contato das pessoas que estudavam naquela época. algumas pessoas sim. Deve ter grandes exemplos também dos Sim, amigos que estiveram lá, sim, que mudaram a bastante. vida. Muito, muito Sim. mudou. Quando eu finalizei o curso do CEPAS, eu fui para uma loja de móveis ali na São João, que era criar imóveis, de imóveis planejados, né, modulados, para entrar um pouco, né, no segmento de arquitetura. 2 meses que eu estava nessa loja, eu recebi uma ligação de uma empresa, né, a Mecan, que alugava equipamento para construção civil, escoramento, andaime, né, elevadores, enfim. E eu não sabia nem qual que era a empresa, né, quem que tinha passado o meu contato, e foi justamente a escola, né, foi o CEPAS que direcionou meu currículo. E nessa oportunidade de emprego, Sim. eu consegui, né, entrar na empresa e iniciar o curso de arquitetura. Então, a minha trajetória profissional deu início com o CEPAS, né? Ela acabou colocando ali no mercado e eu consegui iniciar o curso de arquitetura através da Mecan ali, né? Daquela Sim. empresa que foi o CEPAS que tinha direcionado. Show de bola. Aí entrou na faculdade, mas assim, você fez o técnico em edificações e já falou, começou a trabalhar na área. E aí começou a enxergar a arquitetura, Sim. alguns arquitetos, como é que foi essa história? Falou assim, é isso que eu quero. Quando eu comecei a trabalhar, terminei o curso, já tive essa visão. Então, eu fui para a loja de decoração inicialmente. Depois que eu fui para a Mecan, já enxerguei mais o lado obra, né? Um pouco ali da parte civil. Sim. E daí eu enxerguei ainda mais e a empresa, né? Eu comecei a ter um salário que possibilitava fazer a faculdade, o curso que eu Sim. tanto queria. Então, foi E você através... morava com o irmão ali, você e ele. Morava. Na verdade, 2000, eu já estava casada, recém-casada, quando eu comecei. Foi em 2011 que eu entrei na Mecan. Sim. Cheguei aqui em 2008. Sim. 2011, eu estava noiva, minto. Eu estava noiva, meses depois eu casei. Eu entrei em fevereiro e casei em setembro. Então, a faculdade começou ali no meio do ano. Eu ainda estava noiva, na verdade. E daí comecei, morava ainda com meu irmão. Sim. Logo depois casei e dei início à faculdade.
Você trabalhou na mecânica. Faculdade você estudou onde? Unip. Na Unip. Na Unip. Legal. Eu estudei da Unip também, mas estudei administração na Unip. É? Engenharia eu fiz na Univap. Então, passei pelas duas ali. Pelas duas. Legal. E aí, você estava na Mecam, você ficou o curso inteiro de arquitetura trabalhando na Mecam? Sim, trabalhei por 5 anos na Mecam. E aí, conta aí como é que era. A Mecam, estava até comentando antes de começar, ela aluga andaimes, né? Isso. Então, tinha aquele escoramento. Vinha um projeto do escoramento. Cara, parafuso para todo lado, o negócio maior complicado de montar na obra lá. E para fazer um orçamento, já tinha que fazer um projeto para poder fazer o orçamento, de tão complexo que é o negócio, né? E tinha que ter todo o levantamento de material, né? Então, e vocês têm que fazer esse projeto, né? Tem que fazer. Porque senão tem que fazer. Com projeto... vai vir errado alguma coisa, faltando alguma peça, tal, tudo. Porque o tipo da laje, né, a estrutura, tudo isso influenciava, né, na especificação do material. Então, a gente tinha que fazer esse projeto para fazer o levantamento de material, né, o material adequado para cada tipo de laje. Então, era bem específico. Então, isso tinha que ser desenvolvido, era bem complexo, né, a parte de escoramento para fornecer. Aí tinha outros materiais também, andaime, elevadores, né, balancinho. Então, tinha bastante equipamento, mas o carro-chefe aquele elevador tipo cremalheira, aquele que tem aquela portinha de sanfona que é só a gradezinha. Esse mesmo. Você vai subindo, aquele ventinho passando dentro do elevador, você olha para baixo, para cima. Nossa, aquilo dá um medo. Quando eu entrei, o pessoal da obra... Meu Deus do céu, dá muito medo. É que acho que eu tenho um pouco de medo de altura. Sim. Meu, andar nesse elevador aí, para mim... que ele é aberto, é barulhento, né? Nossa, o pessoal da obra vai arranhando, nheque, e o bagulho subindo, sei lá, em cima. Cara... Não, ele é tipo... aquele parquinho, né? Tipo aquela roda gigante, é a mesma coisa, andar nesse elevador aí, para mim é bem emocionante, eu sei lá, prefiro escada. O pessoal da obra falava, vamos colocar você para subir para fazer o teste do seu equipamento antes. E aí é o dia inteiro, o pessoal subindo carrinho, tijolo, não sei o que, o dia inteiro, né? O negócio não para. Precisa, né? Precisa. Na logística da obra ali. Beleza. E aí, você... Estudei arquitetura, estou finalizando. Você foi até o fim, até se formar na Mecam? Até se formar na Mecam. Legal. Mas no meio da faculdade, né, eu tive uma bênção, uma surpresa, um susto, tudo junto. Eu engravidei no meio do período da faculdade. E foi desafiador, né, porque eu trabalhava na Mecam, eu era representante comercial. Então, eu trabalhava viajando por todo o vale, né, litoral, enfim. Quando eu descobri a gravidez, eu achava quase impossível, né? Fazer o trabalho. Fazer o trabalho, fazer a faculdade e ter um filho, né? Então, eu fiquei bem desesperada na época. Mas o meu esposo me deu muito suporte, né? Então, ele falou, não, vai dar certo, eu vou te ajudar, vai sim, porque eu não queria parar a faculdade, eu não... queria sair do serviço, e enfim, né? Mas na minha cabeça era impossível, porque como que eu vou cuidar da minha filha se eu saio 7 horas e chego às 11, que eu ia direto do serviço para a faculdade? Sim. Mas deu certo, as coisas vão se encaixando, né? Tive bastante suporte, tanto dele à noite, ele que cuidava da Elô. E minha sogra me ajudou no primeiro ano ali para voltar, justamente, ajudou, né? Bastante. Depois vai para a escolinha, enfim, e a vida vai fluindo. E daí eu passei todo esse período, eu saí da Mecam na reta final da faculdade, né, para fazer o estágio. Então, durante todo o curso, nos últimos meses da faculdade, eu saí para iniciar o estágio. Sim. Daí eu fui para o escritório da Natasha. Natasha Pereira, minha querida amiga. Inclusive, ela tá para ter bebê, se já não teve. Já teve. Nossa, não tô nem sabendo. A Emma. Que a última vez que eu vi, ela já tava eu vi no Instagram. Inclusive, a gente tinha agendado para gravar o podcast. E aí, a gente desmarcou por algum motivo, eu tava doente ou não deu a data, alguma coisa.
e aí não deu mais, né? Aham. Agora Fica para depois, né? esperar. Legal. E aí chegou lá na Natasha Pereira. Isso. Fiz E estágio, aí você foi aprender a ser arquiteto, de fui verdade. aprender a ser arquiteta. Foi desafiador, né? Porque na faculdade a gente aprende muitas coisas, mas no dia a dia tem muita coisa que É você bem não diferente, aprende. né? É diferente, né? Então, eu lembro que quando eu entrei, assim, ela me passava alguns projetos, eu falava, ah, ok, tinha muita coisa que eu não sabia, e eu ia buscar, eu ia estudar, eu ia procurar Uhum. vídeo, né? Eu não dizia que eu não sabia. Então, eu ia desenvolvendo, vendo vídeo no YouTube, tutorial, Sim. curso online, Vai enfim, trabalhando e vai aprendendo a trabalhar, né? Aprende justamente. fazendo, Os né? desafios, né, faz com que a gente vá se fortalecendo, Sim. conhecendo mais, né? E superando ali Você aquele. chegou a fazer ou técnico quando você fez o técnico ou em algum momento algum curso de AutoCAD, alguma coisa, um design? Fiz curso presencial, fiz curso online, né? Uhum. E esses conteúdos ajudam bastante. Ajudam Ajudam bastante. porque chega na hora de trabalhar, você já sabe pelo menos mexer na Sim, ferramenta, né? justamente, os comandos, né? Então, quando a gente Exatamente. faz um curso, a gente descobre que tem comandos que facilitam a vida da gente, que a gente está aquela maneira básica que você aprendeu e flui muito Eu vou mais, até né? colocar uma coisa aqui, tá? Muito importante, tá? Para quem está assistindo e é estudante. Eu faço as entrevistas no meu escritório. Então tem pessoas lá que chegam que estão no terceiro ano, quarto ano. E o que eu preciso? Que a pessoa saiba o mínimo, o básico do AutoCAD. Por quê? Pelo menos isso, né? Sim, E tem alguns que chegam lá e não sabem. Então eu falo assim, olha, meu, para mim, um engenheiro que não sabe nem o básico, nem mudar um texto ou fazer uma linha, é que nem um motorista de Uber que não tem carteira, entendeu? Então tem que saber. É obrigatório, entendeu? É o básico do básico, é sim, o feijão com arroz. Então, se você não sabe, vai se matricular, fazer um curso de AutoCAD ou um SketchUp agora, que as coisas estão mais em 3D, ou um sim, Revit. Tem que saber, tem que né? saber. Por quê? E hoje em dia está muito Porque fácil, né? senão você não vai conseguir nem o estágio. Porque no meu escritório não dá. Não sei Sim, os outros, mas não dá. Tem que saber. Ele tem que ter pelo menos um básico ali. desenvolver, Estou né? falando maior discurso, mas é verdade. Porque quando a pessoa ela vai fazer a entrevista, eu não posso chegar e falar isso. Tem alguns assim que na hora da saída ali eu até comento, falo, meu, você tem que fazer um curso desse aqui e tal, AutoCAD e tal, tudo. Talvez numa próxima oportunidade, se você tiver, legal. Sim, Aí vai dar certo, né? dá certo. E hoje em dia está tudo muito acessível, né? Essa questão do Muito. curso online, E então facinho. é fácil, gratuito, pago, né? Uhum. Então ajuda muito no desenvolvimento, né? Sim. Diminui muito a carga horária de trabalho com justamente esse É conhecimento muito da prático, ferramenta, né? se Muito torna tudo muito prático. mais Não prático. é tão complexo quanto parece. Depois que você começa a mexer ali, Sim, é uma coisa meio que automática, fica bem automático. prático, né? Não é É verdade. legal. E aí na Natasha Pereira ali, você foi trabalhando, ficou quantos anos trabalhando lá na Natasha? Fiquei quase 2 anos, acho que uns Uhum. 2 anos, né? Eu comecei em 2016, fiquei até 2018. Legal. Então, eu fiz o estágio, ainda era em Jacareí, né? Quando eu Sim. ia todo dia, voltava. E depois ela mudou aqui para o Aquários, né? Sim. Ali no pátio, eu fiquei ali no pátio com ela. Ah, você trabalhou no pátio também? Isso, trabalhei. E fiquei lá até o nascimento do Eu meu segundo conheci filho. a Silvia, né? Porque a Silvia ia Sim, lá buscar as assinaturas, tal, a Silvia é uma tudo. E querida. aí ela sempre estava lá e eu conhecia bastante ela, né? A Silvia é um Mas amor. você devia estar sempre ali. Desculpa, Ficava mais eu no nem percebi escritório. muito. A gente já até se conhecia aí. Sim, Desde a Mecam, você falou, né? desde a Mecam, lá da Uhum. Mondeck, né? Então eu visitava algumas obras e eu lembro de você de lá. Sim. E aí, quando você saiu da Natasha, foi trabalhar em algum outro escritório ou você foi empreender e fazer a sua carreira solo? Então, quando eu trabalhava na Natasha, eu engravidei do Arthur, né? Em Uhum. 2018 ele nasceu. E daí foi onde
veio a oportunidade, né, de uma carreira solo aí, de Sim. empreender. No período de licença maternidade, uma amiga me procurou para fazer um projeto e começa aquele projeto e indicou a amiga dela e foi fluindo. E foi onde eu acabei saindo e seguindo ali sozinha, né? Pela oportunidade de também estar presente, Sim. né? Ali no crescimento das crianças. Sim. Até para suprir um pouco também, na época da Heloísa, que eu fui muito ausente por Sim. conta da rotina, né? Que lá atrás, quando eu trabalhei na Mecam, eu viajava, eu fazia faculdade, eu ainda fazia fotos no final de semana. Então, eu tinha um hobby, ganhei uma câmera e fui fazendo fotos pessoais. E a E mesma fez coisa. profissional como Aí, trabalho? aí comecei a fazer como trabalho, não sei onde eu achava tempo. E de madrugada pegava um Uber ainda, né? Poxa! Nossa senhora, hein? Então, era Mas legal, bem vontade de puxado. vencer, entendeu? Era bem puxado. Coragem ali, vai pra cima, não tem Justamente. tempo ruim, não tem sol, não tem chuva. Vai que vai. Eu olho hoje e falava, meu Deus, como que eu conseguia tudo isso? Mas a gente Você consegue, viu? né? Quando você se envolve. Então, era edição de foto, era foto final de semana, era uma criança recém-nascida, era viagem todo dia da empresa, era faculdade. A reta final da faculdade foi bem puxada, porque o conteúdo do TCC da Unip é bastante conteúdo. E foi fluindo, né? Então, quando o Arthur nasceu, veio essa oportunidade, né, de começar com os meus projetos e suprir até um pouco disso, né, que eu não consegui estar tão presente quando a Ilô era pequena, e essa oportunidade também está próximo deles. E daí foi que deu início né, a essa carreira solo, a empreender, né, a ter ali o escritório, enfim. Daí começaram as oportunidades e o boca a boca, né, aquela propaganda natural, graças a Deus, vai fluindo, né? E deu super certo. Está dando. Legal. E aí, depois de quanto tempo você começou a sua carreira solo, fez um Instagram, começou a divulgar e serviços começaram a aparecer? Sim. E depois de quanto tempo falou, agora eu vou abrir o meu escritório? Então, começou os projetos e em 2020 eu fiz um projeto que foi uma oportunidade, assim, um leque de trabalhos que eu nem imaginava. Eu fiz um salão de beleza, né, o Salão Max Concept em Guarulhos. Eu fiz o primeiro projeto do salão deles. E o Max e o Edson são queridos, assim, eles fizeram uma propaganda em Sim, Guarulhos que tomou uma proporção que legal. gigantesca. Então, de 2020 para cá, eu já fiz em média aí de uns 50 projetos entre comercial, residencial, e cresceu muito, né? Junto, Sim, paralelo com o São José. Já fiz projetos na Bahia também, né? Com essa possibilidade ali do remoto. E que legal. daí, né? Que a família tá lá, né? A família Parte, está né? lá, justamente. Aí vem os contatos, amigos, então a gente consegue fazer, né, com Mairim? essa... Mairi. Mairi? Mairi. Não sei de onde eu tirei esse irinha aí. Você viu? Tem memória fotográfica. Aí já fiz projetos lá, fiz projetos um pouquinho mais longe também, né, online, com todo esse suporte, chamada de vídeo, essa troca com o cliente. Daí você tá trabalhando, eu vi, acho que Brasil inteiro, tal, tudo, com esse, você falou, né? O suporte online e tal, Sim, tudo. sim. Como é que funciona isso aí? A pessoa te acha lá no Insta? Uhum. Conta pra gente. Eu que tô falando aqui. Muitos são Tô dessa forma. achando que é por esse caminho, né? Vamos lá. O mundo virtual hoje, né, essa questão do online, ajuda muito para você ter ideia. O meu funcionário, o Pedro, né, o meu braço direito, ele mora na Bahia. E ele trabalha comigo há 1 ano, né, nesse formato, e super funciona, sabe? Essa questão de troca de imagens, troca de ligações, de chamada de vídeo, esclarecimento, funciona super bem. E esses projetos mais distantes, né,
maioria indicação de algum outro projeto, vai fluindo, as pessoas me procuram ou pelas redes sociais, ou até mesmo já uma indicação direta de um outro cliente. E daí tem esse contato, esse suporte, quando é distante, num outro estado, eu passo todo o programa de necessidades, um guia de medição, né, de auxílio. Então, através de fotos, vídeos, a gente consegue ir conversando e trocando essas informações necessárias para a confecção do projeto. Que legal. E aí você pega e vai renderizar. Como que funciona hoje em dia? Me fala essa transição. Vamos voltar aqui, peraí. A transição entre a arquitetura e você começar a fazer projetos de interiores. Você fez algum curso algum curso de interior ou não? Foi naturalmente? Como que funcionou Foi isso? naturalmente, né? E desse naturalmente a gente vai se aprofundando em cursos, né, particulares. Mas de acordo com a procura, a gente vai se especializando, vai vendo que eu já me identificava com a parte de interiores e a demanda foi aumentando, né? Então foi fluindo. Aí o projeto ali de arquitetura ou de interiores, a gente passa pelos processos, né? Desde ali a definição de um layout, a definição de ponto de elétrica, de hidráulica, né? Gesso, iluminação, até chegar de fato ali nos móveis, então, e a fase final que é, né, a modelagem, e o render, que é o mais encantador, assim, aos olhos dos Sim. clientes, né? Quando Aquela a gente... imagem realística ali e tal, tudo. Justamente. Quando a gente Isso é manda a muito planta legal, né? baixa, tem cliente que fala, Paloma, não manda a planta baixa para mim que eu não estou entendendo nada. Eles têm bastante dificuldade, né? Justamente. E o 3D é muito real, assim. Eu falo que é uma maneira deles visualizarem a casa antes de qualquer investimento financeiro, né? Porque às vezes Com certeza. essa é a dificuldade, visualizar. E muitas vezes algo que a pessoa achava que gostava, quando vê, não gosta mais. Não ficou legal. E daí consegue fazer essa mudança, essa troca, né? Dentro de um programa sem aquele investimento, né? Sim, De materiais, enfim. com certeza. Agora que a gente estava até antes de começar a gravar, conversando, você estava falando que a parte de interiores hoje em dia já não é mais aquilo que era antigamente. Sim. Que um cliente, sem ser bilionário ou milionário, consegue ali otimizar os espaços na casa. Fala um pouco Sim. sobre isso, adaptar a realidade de cada cliente, né, o poder que ele tem e tal, tudo, porque isso é muito importante e acaba democratizando o trabalho, né, de interiores, dos profissionais de interiores, diversas lojas de diversos tipos de materiais, então muito legal isso, né? Sim, sim. Hoje em dia o projeto de interiores está muito acessível e as pessoas têm o conhecimento, né, dessa acessibilidade. Então, o escritório busca sempre colocar o projeto dentro da realidade de cada cliente, né? Nós fazemos um programa de necessidades e não adianta colocar um projeto surreal e o cliente não conseguir realizar. Então, esse é o objetivo, e muitos clientes já me procuraram e falavam, Paloma, você vai fazer... Inclusive, essa semana eu fechei um projeto e a cliente mandou um áudio para mim, Paloma, o meu esposo queria saber se você vai fazer um projeto à nossa cara ou à sua cara, né? A cara do Sim. arquiteto. Porque a gente quer algo bem clean, algo bem funcional. E eu sempre falo para eles, eu escuto muito o cliente, né? Eu Sim. escuto muito essa questão do que ele quer, o que ele quer, o que incomoda na casa atual, né? O que eles querem para a casa nova e o orçamento que eles têm para colocar algo que eles consigam realizar e fique satisfeito e não fique só no papel. Então, isso é muito importante, a gente perceber essa necessidade e fazer algo que, de fato, a pessoa vai desfrutar, né, desse Sim. momento. Conta pra gente uns cases aí de projetos, né? Você tinha contado um ali, um apartamento. Sim, Vai sim. lá.
Tem muitos. Eu fiz um apartamento antigo, né? Os clientes me chamaram e falou assim: ah, Paloma, a gente não consegue mais morar aqui, então eu queria que você fizesse uma visita para ver se tem uma possibilidade de melhorar. Uhum. Porque, na verdade, nós já estamos procurando casas, já visitamos alguns condomínios, então, se não der certo aqui, você vai fazer um projeto lá também para a gente. E, assim, era um apartamento bem antigo, cores intensas, né? Paredes vermelhas, um Sim. mobiliário mais escuro. E quando desenvolvemos o projeto, né, aquele apartamento claro, tudo muito clean, né, gesso, iluminação, que a iluminação faz Sim. uma diferença muito bacana no projeto. Ela ficou assim encantada, apaixonada, desistiu, nem tem a possibilidade mais, ela falou, de mudar, porque eles gostavam da localização, mas se incomodavam com o apartamento. Mas eu acho que todo Uhum. esse conjunto de cores, né, que pesava o ambiente, reduziu, né, com o projeto de interiores, eles reduziram, né, custo de uma nova residência, ou às vezes até um deslocamento, né, que o local que eles iam morar era bem mais longe do que o que já estava acostumado, a rotina de trabalho era Sim. próximo do apartamento atual. Então, assim, existem infinitas possibilidades, né? Uhum. Tem um projeto também, o projeto do salão que eu fiz em Guarulhos, foi bem desafiador também. Era um Uhum. ponto bem antigo na avenida. E aconteceu que depois de 2 anos, quando encerrou o contrato, eles entregaram um ponto ali todo decorado, fizeram um investimento bacana. E daí eles falaram, eu queria mudar para alguma coisa que fosse nossa, e de Sim. preferência próximo do salão atual. Então eles compraram uma casa na esquina, assim, do lado, metros do salão Sim. antigo, uma casa antiga, telhadinho, enfim. E daí fizemos uma avaliação estrutural dessa casa, se ia suportar, porque teríamos que abrir muitas paredes, né, para Uhum. fazer aquela área de É um lavatório. desafio isso. Um desafio gigantesco. E praticamente Tem alguns casos. derrubamos Nossa Senhora. toda a casa, derrubamos É? tudo, Começou mas do zero? começou do zero, assim, Melhor. só a caixa, né? Melhor. Só aproveitamos a caixa e daí fizemos uma opção de cobertura, enfim, foi bem Porque mais às prático. vezes, só colocando aí esse lance dessa reforma, tá? Sim, Cara, a gente já fez várias reformas bem agressivas, né? E o que que acontece? Eu não concordo com isso, porque o custo para você fazer uma reforma enorme dessa é o custo para você fazer uma construção nova. sim. Você tem que fazer reforço metálico, muitas coisas complexas, complicadas ali, e fica uma coisa nova numa coisa velha. Então, eu não sei. Se você É, pegar uma Brasília e reformar, deixar ela lindona, ainda continua sendo uma Brasília, entendeu? Então, sim, não cai muito bem para mim. Não é. Se fosse meu, eu fazia novo, do zero. do zero. Então, Dá mais ponto comercial, né? Que é você geralmente faz uma casca, uma cobertura, um vão amplo, tal, tudo. Então, de repente, não tem tanta construção, se for térrea, claro. sim, sim. Lá era uma casa térrea, né? Só que, assim, o conceito do salão antigo era moderno. Sim, A casa ela tinha aquele telhadinho de uma água, né? Aquela sei. inclinação. Então a gente já estava pensando na possibilidade de fazer uma adaptação para esse formato de casa, trazer algo mais com bastante vegetação, né? Uhum, Receptivo, e ainda teve essa vegetação, mas não era muito a identidade deles. Então, a análise, fizemos todo esse contexto estrutural e demoliu tudo, e sim. daí tinha infinitas possibilidades, né? Daí agora a É, gente tem um aumenta papel em muito as branco, né? possibilidades, exatamente. Justamente. E aí você consegue Aberturas, aproveitar muito melhor o espaço. verdade. Nossa, muitas janelas, vidros, porque daí a gente queria bastante iluminação natural. Então, assim, tem uns desafios bacanas, né, em alguns projetos, Sim, tem projetos emocionantes também, né, tem projetos que a com gente certeza. vê ali pessoas que sonham com aquilo, e é uma profissão bem gratificante, né, eu amo o Com que eu certeza. faço, e a gente trabalha com sonhos, né, nem só Sim. residencial, como comercial.
Eu fiz um projeto também bem bacana de uma sorveteria aqui em São José, se chama Sorveteria Pistache. Eles têm mais de 20 anos aí de mercado com aquela É de sorveteria Ubatuba, Pistache? aqui em São José, ali na Vila Industrial, próximo ao Hospital Municipal, ao Hospital da Vila, né? Sim. O Hospital da Vila. Então, eles tinham uma história naquele ponto antigo, né? De muitos anos, e é uma empresa familiar, e foi um desafio, assim, bem gratificante acompanhar a evolução deles, né? Sim. Estão comemorando até aniversário agora. E você vê o resultado, você vê depois de tantos anos, né, aquele novo espaço com uma cara nova, né, a alegria ali do cliente, enfim, é bem gratificante. Proporcionar, né, conforto e soluções, crescimento na vida das pessoas, isso é bem bacana. Sim. Eu também enxergo isso, tá? Mesmo fazendo os complementares ali, Sim, eu é enxergo fundamental, isso. né? Nossa, O de vocês é fantástico. é E não fundamental. é só a transformação da vida do proprietário. Tem um ciclo todo, Sim. desde as pessoas que trabalham no meu escritório, como as pessoas que vão executar essa obra, o pedreiro, o ajudante do pedreiro, o encanador. Então tem um ciclo ali envolvido, entendeu? Sim, E eu sim. tenho um relacionamento muito legal com todo mundo, na obra, com os pedreiros, com todo mundo que trabalha na obra, né? É muito Então, bacana, né? eu vejo o ciclo completo ali, né? Então Sim, tem um sim. arquiteto, tem um proprietário, tem o pedreiro, tem o pessoal que trabalha no meu escritório, tem um ajudante, tem a mulher que leva o marmitex na obra. Cara, tem muita coisa. É gigante, né? A estrutura. Sim, é Muita gente envolvida. muita gente Aqui envolvida. em São José dos Campos, pô, move a cidade, né? Porque a quantidade de obras e a quantidade de arquitetos, de condomínios, de lojas, de tudo, isso Sim, move a economia de um jeito, né? sim, com Muito certeza, legal. muito legal. E cada papel é importante, né? Sim. Cada função, né, de cada profissional é Uhum. importante. Ao final da obra, mesmo eu costumo dizer, né, não adianta ter o projeto se não tiver uma equipe bacana para Uhum. executar, né? Desde o princípio ali da engenharia, do projeto estrutural, que também é extremamente fundamental, um projeto estrutural bem feito. Então, ali vem o passo a passo para construir e chegar no resultado final. Sim. Então, esse trabalho em equipe, né? Essa harmonia entre profissionais é fundamental. Isso Sim. ajuda muito no resultado bacana, né? Com certeza. Agora conta pra gente aí. Conta alguma enrascada aí. Eu fui fazer um projeto, nossa senhora, aconteceu isso. O cara foi quebrar a parede, aí voou água para todo lado. Ah, sempre tem. Qual que você quer? Dessa semana ou do mês passado? Qual que você quer? Porque assim, todo mundo fala da beleza, tal, tudo, é Sim, lindo, é sim. maravilhoso, tal, tudo. Mas a construção civil tem muito BO junto, né? Muita Tem. coisa que acontece ali, o Muito, muito. proprietário, o empreiteiro, tem uma série de fatores, materiais, coisas que não deram certo, que você Tem que improvisar, tem que né? improvisar. Muito, assim, acontece Ajuste muito. técnico, tá? Não é improvisar, É verdade. é ajuste técnico. Verdade. Essa Uhum, questão, assim, de surpresas em obras, né? uhum, Obra final, cano estourado, troca revestimento, já está tudo pronto, prestes a entregar, às vezes até na instalação de algum outro uhum. acabamento de móvel. Nossa, isso acontece bastante, O móvel também é bastante. bem complexo, né? Tem, Que a acontece. A montagem ali e montagem tal, tem todo o tudo, tem vários cuidado, ajustes. Por mais que ele sim. tire aquela medida fina depois do construído, quando chega para montar Tem, ainda tem o tem ajustezinho bastante. final, né? Sempre tem, sempre tem. É um conjunto de informações, né? Uhum, De cuidados, mas os imprevistos também sempre acontecem, né? Os sim, BO sempre vão faz parte, acontecer, né? sempre faz parte. É tanto que os clientes falam para mim assim, ai, Paloma, eu tô ficando maluca se eu soubesse que era assim, né? Às vezes algum processo. Aí eu brinco com eles e falo, depois que ficar tudo pronto, vocês esquecem de todo o processo, né? Eu acho que tem que deixar o cliente ciente. Falar, olha, a Sim, obra ela é complexa. Então não é tudo certinho, no sim, tempo certinho. As coisas vão indo e às vezes
elas saem do trilho e vão Saem. voltando, e você vai ajustando, e assim caminha a humanidade, né? É Na verdade. pandemia, muito pior, né? Com a alta de materiais, tal, tudo. Sim. Bem complicado ali. E na pandemia eu percebi que teve um crescimento muito grande, né? Com o projeto de interiores, né? Eu senti muito isso, no modo geral, né? Eu acho que as pessoas começaram a sentir a necessidade ali de desfrutar da sua casa, usar, né, a sua casa de fato. Então, acho que as pessoas começaram a enxergar, porque muitas pessoas começaram a trabalhar, né, em casa. Na época da pandemia, as crianças, né, não podiam usar ambientes, né, em comum, então era em casa. Sim. Então, essa procura foi muito grande de conforto, de uma casa funcional, e às vezes essa reforma, essa obra, enquanto você mora, tem aquele processo, né, mais Nossa, difícil. morando nem se fala, sai Então, de baixo. aí é um pouco Porque desafiador. a obra é uma coisa bruta, ela é É, muito suja, né? sim, Muita poeira. Cara, o muita. cara vai cortar um piso ali, uma maquita. Putz, Sujou é uma tudo. pandemia de poeira, né? Meu Deus do céu. Sim, Então, com a pessoa morando, nossa senhora, é muito aí desafiador. a enrascada é grande, né? Eu sempre falo para os clientes, Muitas reformas aí são feitas com clientes morando, algumas sim, né? sim. Algumas sim. Mas Tanto se que eu for o interior e só decoração, móveis ali, ou sempre tem uma intervenção de pedreiro, quebrar, pintar a parede, acontece, iluminação, gesso. Nossa, banheiro, né? gesso faz Gesso uma sujeira. faz, Se o cara for fazer um rebaixo numa sala com uma pessoa morando, já não enxergo isso. faz uma Porque sujeira, se tiver móveis, ele tem que tirar tudo, porque tudo, senão você perde, né? tudo. Meu, Banheiros e cozinha, né? Que normalmente os clientes acabam reformando. reformando, trocando. Tem essa parte mais pesada de obra. Sala Sim. normalmente ainda é mais tranquilo, Banheiro é dormitório. aquela demolição, a cozinha também, né? Trocar pia, uma Então, troca demolição, tal, pia, tudo. troca piso. Então, aí eu sempre oriento, né? Paloma, eu vou fazer por etapas, né? Porque a gente está morando na casa, enfim. Aí eu oriento fazer o que tem quebra-quebra, já faz, né? Dá Uma vez só. prioridade para fazer de uma vez só. Ah, eu quero fazer banheiro, sala. Vamos fazer os banheiros todos de uma vez, né? Faz essa sujeira pesada e depois a parte de móveis é mais tranquilo, né? Montar Sim, móveis planejados, enfim, melhora um mas pouco. gesso e Faz uma poeira revestimento também, mas aí a faz, hora que ele for mas é algo cortar a mais madeira, ele pontual, corta do lado de fora ali, se tiver lugar. justamente. Mas o gesso é complicado. Gesso e Gesso, pedra, pedra, corte de pedra também. isso. Piso azulejo, Sim, reboco, tudo, né? é O complicado. cara assentar um tijolo ali, que aí tipo uma Sim, argamassa, tal, tudo. Aquilo faz muita sujeira, né? faz. É, Mas complicado. Mas faz parte, né? faz Faz parte parte do do jogo, né? processo, né? É verdade. Isso aí, show de bola. E quem quiser encontrar a Paloma Potomati, Potomate. como é que faz? Redes sociais, né? Eu tenho uma página no Instagram que tem todo o portfólio, toda a divulgação de São José dos material, Campos, Brasil, Bahia, qualquer lugar. qualquer lugar. Japão, só chamar, Só chamar e a gente show de faz esse bola. vínculo, né? É, Fala aí, que você ia falar a sua rede social, eu comecei a Paloma tagarelar aqui. Potomate, Paloma Potomate Arquitetura, né? Então Sim. lá tem a gama de trabalhos, portfólio e a sequência de atendimento ali também, via telefone, troca de informações. Então lá tem um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do meu perfil e dá para ter esse conhecimento do meu trabalho. E cada trabalho é muito específico de acordo com a necessidade do Sim. cliente, né? Então, às vezes, tem alguns Então vamos trabalhos. pegar desde o início. Eu vou contratar a Paloma. Entrei em contato lá no WhatsApp. Paloma, tem um apartamento aqui, quero reformar. E aí? Aí a gente vai trocando essas informações,
fotos, né? Eu solicito fotos, se o cliente tiver planta. Então, quanto mais eu conseguir Qual que é o ter gosto dele, fotos isso, assim, eu tenho do que ele aquela pretende fazer, justamente até para você para ter um norte ter o ali. norte, conhecer o cliente, a necessidade dele. Então, eu converso bastante, né? Uhum, Inicialmente, fotos atuais, qual a interferência que ele quer naquele ambiente, porque uhum. às vezes o cliente está satisfeito com muita coisa. Briefingzinho ali das necessidades. Sim, sim, para relacionar tudo. E daí, às vezes, o cliente quer uma mudança simples. Ou Sim. às vezes é uma intervenção mais complexa. Então, essa conversa é fundamental, né? Uhum. Eu falo bastante, escuto bastante o cliente. Eu até brinco com o cliente que quanto mais a gente conversa, mais direcionado é o projeto e mais certo, ele mais assertivo, fica mais a cara dele, né? Sim. E daí a gente faz essa troca de informações, É elaboração que de aí você vai proposta. tendo cada vez mais subsídios ali para poder atender o que Sim, ele quer, né? justamente. E daí com essa entrevista, né? E quando o cliente é muito introspectivo, assim, fala pouco, tal. Aí é um Olha pouco o mais, desafio, é né? um pouco Tem mais que ir lá desafiador. buscar lá no fundo da Justamente. alma. Daí a gente vai levantando, fazendo perguntas, questionários, para tentar colher o máximo de informação, Uhum. né? Porque quando o cliente fala bastante, é como eu te falei, acaba se tornando mais fácil, você acaba conhecendo o que de fato ele quer. Quando não, a gente, através de algumas perguntas chaves, algumas, né, questionamentos, análise de rotina, aí a gente traça ali o perfil e no projeto 3D, de uma certa forma, a gente vai sentindo aquele impacto, né? Sim. Positivo, alguma coisa que tenha que mudar. Uhum. Então, tem essa questão da revisão, que eu sou bem, né, flexível com relação a isso. Eu sempre friso para os meus clientes, eu converso, a gente faz uma entrevista para fazer de uma forma bem direcionada. Mas o meu objetivo é que ele esteja Você satisfeito. fala em revisão, já fiquei de cabelo em pé aqui, hein? Que nem aquele trabalho de faculdade. Agora vai. É, Esse é o final. quase isso. Final, final, final. Nossa Final do Senhora. final do final. Aí chega 15 revisões. É, Aí o cliente falou, pô, e o prazo? a gente Nossa, só nas 15 revisões aqui, demorou 2, 3 dias, uma semana para você sim. responder, 6 meses de prazo, Eu sempre só no reforço. desenvolvimento. Justamente, eu sempre reforço a questão do prazo, justamente eu acabo focando nesse ponto, né? Uhum. A definição e o retorno, o feedback do cliente é fundamental, né, para o Tem tempo, pior, o né? período. É, Tem porque pior assim. tem, Desculpa então. eu falar isso, mas você fez, revisou, 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 e depois começa a executar, ela assim, nossa, eu queria mudar mais uma coisinha, mas é só mais um. E Ai, acontece, ai, ai. viu? E Não, isso acontece. é bem complicado. Acontece. O que quer azul, quando vê o azul, eu quero rosa, quando vê o E rosa, quando tá não, e se fosse construindo, que tem que verde? demolir, putz. Que tem que demolir. Então, assim, a gente vai. Por isso que essa conversa é fundamental, por isso que eu Uhum, gosto de conversar bastante para a gente ter esse direcionamento. Então, tem sim. projetos que na primeira apresentação está aprovado. Nossa, maravilhoso, e daí flui, mas é lógico que sempre tem, Eu né? vou contar uma enrascada aqui. Aí, eu engenheiro, né? Pô, tudo certinho. Falou, não, é isso, pra mim, preto no branco. Vou no shopping comprar uma calça jeans, só compro uma calça jeans. Fui fazer a minha casa. E aí, pô, o projeto lá, 4 quartos, não sei o que tal, beleza. Quando começou a construir, minha esposa começou a mudar a casa. Meu, mas mudou tudo. Mudou Tudo. todos os quartos, a sala, mudou a casa inteira. E aí tinha parede que tinha que demolir, que já estava construindo. E aí? Meu Deus. Então, na minha própria casa. Olha que Na sua enrascada. própria casa. E a Você... minha esposa ali, nossa, aquele calor, né? A gente, não pode fazer isso, tal. Tem jeito. Mas, Mas ficou lindo, ela tem muito bom gosto, né? então, de certa forma, o bom Olha é que lá, né? ficou No final, satisfeita. no final deu uma consertada, né? Eu acho que no seu caso foi melhor assim, viu? Porque senão Foi. depois dizer, eu queria o quarto daquele jeito. Não, Então, ficou legal, a casa é linda, ficou que ótimo. bacana. Muito bom. Então, essas mudanças, é como eu falei, às vezes esse projeto realista,
proporciona justamente essa visibilidade do cliente, né? Uhum. Ele vê de fato o que está acontecendo, como que Sim. vai ficar. E Aí a acontece assertividade é muito maior, né? muito maior. E Uhum. assim como acontece também no cliente ver e querer mudar alguma coisa que imaginou que ia ficar legal, enfim, trocar. Mas a gente tenta ser de uma forma mais assertiva possível, né, para reduzir essa quantidade de revisões, mas sempre tem os clientes mais indecisos, né? Sempre Sim. tem, né? E isso sempre vai acontecer. Mas o máximo de informação que a gente tem sempre Uhum. vai ser melhor. Você Sim. conhece, né, o direcionamento, cores, estilo. Às vezes a pessoa não, eu não sei qual que é o meu estilo. Então, eu mando algumas referências, né, moderno, Uhum. clássico, enfim, para ele, esse daqui eu gosto, esse eu não gosto, e daí a gente vai filtrando para ficar de uma Uhum. forma mais E agora a pergunta, hein? Quem que dá mais pitaco, a esposa ou o marido? a esposa, Ah, a eu já esposa imaginava isso. a esposa da Em mais. todas as casas, né? A palavra final, né? Sim, senhor. É, que aí ela vai falar que homem tem mau gosto, que não sei o quê, É, pensa que nem engenheiro, vai fazer quadrado, não sei o quê. tem muitos homens também que acabam sendo mais calados, né? Não se pronunciam muito Sim, e ela já deixa a tem ali, esposa tomar a deixa frente do tomar a negócio. frente, mas tem também pessoas que os dois participam, acaba sendo também bem legal, mas também acontece de quando ambos têm opiniões E ó, diferentes. sai aquela porrada ali no meio da reunião. Justamente. Acontece, né? Acontece. Então, aí Ai, você ai. tem que ser mais neutra. E se a gente fizesse o meio termo para agradar os dois, né? Verdade. Então, sempre tem. Uhum. E a gente tem ali que ter essa Habilidade ali, né, tal. habilidade, né? De Uhum. justamente até para o cliente, tá favorecendo um ou outro, né? Enfim. Pô, E no favorecendo ali, final, tá agradar os dois, enrascada né? mesmo, hein? Porque, de uma certa forma, os dois vão desfrutar do espaço. E se ambos gostam ali, né, de um cantinho Sim, especial, então, às vezes acontece de verdade. ceder um ambiente. Então esse ambiente você faz do seu jeito e esse eu faço do meu jeito. Uhum. Ok, aí também já dá uma equilibrada. Você falou assim, ó, tem um espaço e tal. Eu lembrei daquele comercial da Tigre, né? O cara olha o negócio assim e fala assim: Canto do Guerreiro, churrasqueira, não sei o quê. A mulher entra e fala: Quarto da mamãe. Aí o cara olha assim. Bem isso mesmo, bem isso. É bem A área engraçado da esse churrasqueira, comercial aí. normalmente, os homens gostam mais de opinar, né? Às vezes sempre acontece muito isso, Sim. ó. Essa área aqui eu quero isso e isso. O restante da casa, a mulher que manda. A Ela mulher pode escolher escolhe, qualquer pode escolher, coisa. mas aqui A eu quero tal churrasqueira coisa. aqui é minha. A Justamente. área gourmet aqui é o que. É minha. E por aí Beleza. vai. Show de bola. Olha, ah, vamos lá. Vou fazer uma leitura da Paloma aqui. Beleza? Beleza. Preparada? Ó, vamos Preparadíssima. lá. Então, a Paloma nasceu em Mairi, Isso. lá na Bahia, interior da Bahia. E aí veio para São José, né? Morar com um irmão. Já tinha 22 anos ali. E começou a trabalhar em salão de beleza. Trabalhou. Ia abrir um salão de beleza, né? Isso. Só que aí viram que aquilo não era um negócio Não. que você gostaria de fazer, né? Começou a trabalhar em loja de imóveis, trabalhou com vendas em outros lugares, né? E aí foi fazer um curso de edificações. Nesse curso, lá no CEPAS, um curso fantástico que tá lá até hoje para quem quiser fazer, né, na cidade aí. E aí foi trabalhar com vendas de móveis. Quando você estava ali na venda dos móveis, o pessoal te ligou com uma vaga para trabalhar na Mecan. Isso. 2 meses só que eu estava nessa loja. Ficou 2 meses na loja de móveis ali e foi trabalhar na Mecan, Isso. que trabalha com aluguel de elevadores, escoramento, metálico, a área da construção civil pesada ali, né? Sim, sim, Faz bastante coisa, aluga, viaja. Ela viajava a trabalho ali, sim. né? De carro, Caraguá, litoral, tudo quanto é lugar, Tudo. né? Puta, Sol, chuva. atendia o vale inteiro, né? Isso E lá mesmo. na Mecan, ela enxergou a arquitetura, né? Não sei se
depois que fez o técnico em edificações, começou a enxergar a área da construção civil e a arquitetura. Sim. E aí começou a fazer a faculdade de arquitetura, né? E durante a Mecam e a faculdade, ela começou a fazer na Unip e engravidou. E falou, nossa, No meio da faculdade. agora lascou, né? Tô fazendo faculdade, tô trabalhando, mas o marido deu um apoio ali, ela já tinha casado, tal, tudo, o marido deu uma força, contribuiu ali com a família para cuidar Sim. da família, né, dos filhos, e aí ela fez faculdade, trabalhava na Mecam, teve o filho, tirava foto nos finais de semana, nossa senhora, trabalhou, teve grandes aprendizados ali, né? Bastante. Porque todo trabalho você tem um crescimento Sim. pessoal, profissional. Então, grandes aprendizados, né? Você Sim. teve. E depois que você se formou, você começou a trabalhar no escritório da Natasha Pereira, já na área de arquitetura. Sim. Ficou por lá 2 anos, né? E você engravidou novamente. Sim. Segundo filho. Falou, nossa senhora, agora eu tô enrascada de novo, né? Já não bastava um, agora vem 2, né? Mas legal, isso faz parte da vida, faz parte da família, né? 4 anos de intervalo entre um e outro. Legal. E aí, beleza, você foi ter o filho e nessa, com o filho, gerou uma oportunidade de você fazer a sua carreira solo. Sim. Né? Com um filho novo, você tinha que cuidar do filho, tal, já tinha uma certa experiência, e aí eu vou fazer o meu, né? Teve uma grande oportunidade, né? Foi um salão que teve uma visualização fantástica em Guarulhos, e aí você, dali para frente, teve diversas oportunidades de trabalho e nunca mais parou. Né? Isso mesmo. Tem uma rede social muito ativa, que eu vi a sua rede social muito bacana, né? E você já fez trabalhos para fora, né? Inclusive manda lá um guia de medição pro pessoal, tal, tudo, faz aquele projeto, tal, tudo, mesmo à distância. Sim. E, naturalmente, você foi da arquitetura para a área de interiores, né? Eu acho que naturalmente você nem viu isso acontecer. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Né? Então, você trabalhar a modelagem, você fazer ali o render, você desenvolver os ambientes, fazer o briefing com o cliente, foi um talento que foi naturalmente acontecendo, né? E você fala aqui, né? Colocar o projeto dentro da realidade do cliente, democratizar o projeto de interiores. Sim. Que também o projeto de interiores não é uma coisa só para milionários, né? É uma coisa que está acessível para todos que querem fazer uma reforma, uma construção ou uma revitalização, que seja da empresa ou que seja da casa, né? Então você tem que escutar os clientes e ver a necessidade, o que eles têm de orçamento para poder fazer aquilo, né? Você contou o case do cliente que tinha um apartamento que eles queriam largar daquele apartamento. Já me lembrei daquele programa que tem, né? Ame ou deixe. Né? Igualzinho, né? Que eles queriam comprar uma casa e aí o cara faz uma reforma e aí a pessoa fala, nossa, essa é minha casa mesmo. Bem e foi super legal, você deixou o apartamento clean e eles desistiram de mudar dali e amam o apartamento, tá tudo certo, o lugar que eles moram, tal, tudo. Falou também que a profissão é muito gratificante, né? Você ver o resultado, a alegria do cliente, né? Que você se envolve ali com o cliente durante a criação, né? Sim, bastante. E as enrascadas ou de todo dia, né? Aquele improviso, tal, tudo, tá? Mas a gente vai superando, Sim. né? Por quê? Isso é natural. Por isso que eu falo, tem que explicar isso para o cliente. Se o cliente é um pouco mais difícil, aí o negócio vai ser complicado, entendeu? Por quê? Acontece algumas
os imprevistos, né? Uhum. Mas isso faz parte da construção civil, né? Tem dia que chove, tem dia que não chove, tem dia que tudo acontece, né? Tudo acontece. Então, legal. Show de bola. Parabéns aí pela sua carreira. Obrigada. Parabéns pelo seu sucesso aí, seu escritório. Obrigada. Show de bola. E você fica à vontade aí para agradecer as pessoas, né, que estiveram aí na sua trajetória, né, sua família, todo mundo aí. Pode ficar à vontade. Sim, obrigada pela oportunidade mais uma vez, né? Sou muito grata, né? Família, toda essa construção do escritório, tudo isso que veio fluindo, né? Tem Sim. sempre pessoas por trás de tudo isso, né? Aham. Agradeço aos clientes que acreditaram no meu trabalho. Uhum. Graças a Deus, esse processo, essa captação de cliente, vem muito dessas indicações. Eu quase não tenho tempo de fazer essa divulgação de mídia, enfim, no intuito de captação de cliente. Vem Sim. muito de um, de outro, e assim vai Que bom. fluindo. E eu sou muito grata por isso, né? Eu tinha uma cliente que eu visitei o marido dela lá em Guarulhos e ela falou: então ele falou para mim, então você que é a Paloma, metade Sim. de Guarulhos já conhece você, a outra Olha que metade minha show, hein? esposa ainda vai falar. Ah, é? Ai, que beleza. E é muito bacana, né, Aham. você ter esse feedback. E a gratidão é imensa, porque Sim. cada cliente é especial, cada cliente, desde o projeto pequeno, né, desde um cômodo numa residência, ter um projeto de uma grande dimensão, é fundamental, é importante, Uhum. e isso constrói, né, o profissional, Sim. os desafios Com fazem certeza. você crescer, né, buscar conhecimento. Uhum. Até como eu contei a história do Salão de Guarulhos, Sim. ele me falava assim, você vai ganhar o mundo aqui em Guarulhos, São Paulo, e eu brincava com ele, né? Tinha pouco tempo, eu falava, não, tem muito Sim. profissional aí, né? Uhum. Só que eu nunca desistia ou eu nunca recusava um trabalho, por mais Sim. desafiador que fosse. Então, assim, é um leque de trabalhos, uma mistura de segmentos que faz o escritório fortalecer, né? Desde projeto de área de beleza, pet shop, restaurante, clínica odontológica, residencial. Então, assim, tem um mix, né, de projetos. Às vezes até o cliente fala assim, Paloma, você já fez um projeto de tal segmento? Às vezes é um tipo de comércio que eu nunca trabalhei. Eu falei, nunca trabalhei, mas vai ser o Sim. primeiro, né? E vai dar certo, Uhum. e dá Com certo. certeza. Então, assim, a gratidão é muito grande, né? Por todos que estão ali caminhando junto, sempre torcendo, a família está sempre presente, né? A gente sempre tem essa contribuição, tanto de torcer por você, como de contribuir, né? De fato, com o trabalho. E só tenho a agradecer, porque graças a Deus deu certo, tá dando certo e vai É isso continuar aí. sendo. Show de bola. Isso é muito gratificante. E eu amo o que eu faço, né? Isso é bacana. Acho que Sim. quando você faz com amor, é o trabalho que você gosta, parece que flui melhor, né? Flui ainda mais leve, de uma forma mais prazerosa. Sim. Independente, eu até brinco que às vezes quando você faz o que você ama, não Sim. tem nem horário. Às vezes eu me policio para ter um Sim. horário determinado para responder um cliente, mas eu não consigo, é até mais forte do que eu. Final de semana, Sim. feriado, você tá ali, é tão envolvente e às vezes tem aquela questão de que eu entendo que o cliente talvez só possa naquele horário, enfim, então eu faço isso com prazer, eu gosto do que eu faço, então se torna tudo Sim. mais leve. Então isso é bem gratificante. Com certeza, né? E como você estava falando aqui, eu estava pensando, o trabalho é edificante, né? Sim. Edificante no sentido que a gente trabalha fazendo edificações. Então a gente Sim. muda a vida de pessoas, faz aquilo, tal. Cara, eu também sou apaixonado, né? Bom demais. É muito bom, né? É muito bom. A nossa profissão é bem gratificante mesmo, essa é a palavra. Curtiu? Ó, você que é de interior, está bonito aqui o nosso Lindo, podcast. lindo, Adorou? lindo, parabéns. Ah, obrigado. Adorei, vi desde a recepção, muito bom gosto. Parabéns, Legal. lindo Foi um projeto. projeto, a gente seguiu à risca. Ai, né? isso é muito bom, né? Com certeza. É gostoso quando você segue, quando você tem o projeto para o arquiteto, para o profissional, é bacana ver esse resultado exatamente do jeito que foi desenvolvido.
E não tem erro, né? Se você Não, seguiu aquilo ficou que você muito já bom viu e já mesmo. gostou, Eu ficou tinha lindo. visto, tinha ficado Parabéns. lindo. Eu procurei seguir o máximo que, né, estava dentro Parabéns, das ficou muito minhas bom. possibilidades aí. Sim, ficou muito bom. Beleza, show de bola, valeu. Paloma Potomati. Isso. Obrigado, Paloma. Obrigada, Lúcio. Até a próxima. Até a próxima. Até o Obrigada pela próximo oportunidade. podcast. A próxima oportunidade aí. Próximo, vamos Beleza? agendar. Valeu, galera. Até mais. Tchau.